Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Hoje, embarcaremos em uma jornada profunda e transformadora, explorando o magnífico processo da salvação, desde a trágica queda da humanidade até a gloriosa consumação dos tempos. Preparem seus corações para serem tocados pela soberana graça de Deus. A humanidade, em sua essência, nasceu para a glória, mas se viu enredada nas sombras densas da desobediência. Uma escolha fatídica lançou-nos em um abismo de separação e dor, marcando o início de uma condição que clama por redenção. O pecado e a morte, como uma torrente avassaladora, entraram no mundo por um só homem, Adão, conforme nos revela Romanos 5:12. Essa transgressão primordial não foi um evento isolado, mas a semente de uma herança de corrupção que se espalhou por toda a criação. A consequência imediata foi a separação de Deus, a fonte de toda a vida e luz. Essa ruptura nos destinou a uma perdição eterna, a uma existência sem a presença vivificante do Criador, um cenário de desespero para a alma humana. Contudo, mesmo nesse cenário desolador, a luz do amor e da providência divina brilhou desde o princípio. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos abandonou à nossa própria sorte, mas começou a tecer um plano de resgate que transcende nossa compreensão. Deus, em sua fidelidade inabalável, não abandonou a humanidade após a queda, mas revelou imediatamente seu plano redentor. No jardim, em meio à ruína, ecoou a primeira promessa de esperança, um vislumbre da salvação vindoura. Essa promessa, registrada em Gênesis 3:15, fala de uma inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. É o proto-evangelho, a primeira boa nova, anunciando um conflito cósmico e uma vitória definitiva. Esta promessa aponta de forma inequívoca para Cristo, o descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o herói divino que viria para desfazer as obras do diabo e restaurar o que foi perdido. Ao longo da história, Deus estabeleceu alianças, tecendo uma tapeçaria de promessas que revelam seu propósito redentor. Cada aliança é um passo em direção à plenitude de sua salvação, um elo na corrente da graça. Abraão foi escolhido por Deus, não por mérito próprio, mas pela soberana graça, para ser o canal de uma bênção universal, conforme lemos em Gênesis 12:3. Sua vida se tornou um testemunho da fidelidade divina e do alcance global do amor de Deus. A bênção divina fluiria através de sua descendência para todas as famílias da terra, transcendendo fronteiras geográficas e culturais. Essa promessa revelou que a salvação não seria restrita a um povo, mas alcançaria a humanidade em sua totalidade. A lei mosaica, com seus mandamentos e ordenanças, não foi dada para nos salvar, mas serviu como um aio, um mestre rigoroso, para nos conduzir a Cristo, como nos ensina Gálatas 3:24. Ela expôs nossa incapacidade e nossa necessidade de um Salvador. Ela revelou a santidade inatingível de Deus e, ao mesmo tempo, a incapacidade humana de cumpri-la em sua totalidade. A lei funcionou como um espelho, mostrando-nos nossa própria imperfeição e a profundidade de nosso pecado. Assim, a lei preparou os corações para reconhecer a necessidade urgente de um Salvador. Ela apontou para a impossibilidade de alcançarmos a justiça por nossos próprios esforços, criando um anseio pelo Redentor prometido. Na plenitude dos tempos, quando todas as profecias e preparações haviam convergido, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, como nos revela Gálatas 4:4-5. Este foi o momento culminante da história da salvação. O próprio Deus, em um ato de amor incompreensível, assumiu a condição humana. Ele se fez carne, habitou entre nós, experimentando nossas dores e tentações, mas sem pecado, para nos resgatar de nossa condição. A encarnação foi o meio pelo qual Deus veio para remir os que estavam debaixo da lei.
libertando-nos de sua condenação. Por meio de Cristo, fomos agraciados com a adoção de filhos, tornando-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. O amor de Deus foi provado de forma inquestionável pela morte de Cristo por nós, ainda pecadores, como Romanos 5:8 declara. Enquanto éramos inimigos, Ele entregou sua vida, demonstrando a profundidade de sua misericórdia. Jesus tomou sobre si a culpa, a vergonha e a condenação da humanidade na cruz. Ele se tornou nosso substituto perfeito, carregando o peso de nossos pecados para que pudéssemos ser libertos da justa ira de Deus. Deus fez Cristo, que não conheceu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele, conforme 2 Coríntios 5:21 nos ensina. Essa é a gloriosa troca, nossa culpa por sua justiça, nossa morte por sua vida. A salvação, embora seja um dom divino, exige uma resposta humana. Não é uma imposição, mas um convite à transformação, um chamado para nos voltarmos para aquele que nos amou primeiro. A fé é o meio pelo qual a salvação é recebida, como nos assegura Atos 16:31. É a confiança inabalável na obra consumada de Cristo, a entrega total de nossa vida ao seu senhorio. Essa fé, no entanto, não é uma obra humana, mas um dom de Deus, como Efésios 2:8-9 nos lembra. É a graça que nos capacita a crer, a mão divina que nos alcança e nos eleva. A fé verdadeira se manifesta no arrependimento sincero e na confissão de Jesus como Senhor. Romanos 10:9-10 nos ensina que é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa para a salvação. O processo salvífico, iniciado na eternidade e manifestado na história, culminará na restauração completa e cósmica. A obra de Deus não se limita à redenção individual, mas abrange toda a criação. Deus fará novas todas as coisas, como nos promete Apocalipse 21:5. Haverá novos céus e nova terra, onde a justiça habitará, e toda lágrima será enxugada, um futuro de glória indizível. Fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como Colossenses 1:13-14 proclama. Nossa cidadania está nos céus, e aguardamos a plena manifestação de nossa herança. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, como Efésios 1:4 nos revela. Essa eleição não é uma reação à nossa queda, mas a expressão de um amor eterno, um plano soberano que precede o tempo. A salvação é, portanto, a expressão temporal de um amor que transcende a eternidade, não uma mera reação à queda humana. É a manifestação de um propósito divino, que sempre existiu no coração de Deus. A providência divina guia a história rumo à consumação, quando Deus será tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15:28 nos assegura. Cada evento, cada vida, cada momento está sob o controle de sua mão soberana. A doutrina da eleição revela a graça soberana de Deus, onde a iniciativa divina e a resposta humana coexistem no mistério da graça. João 3:16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa verdade nos inspire a viver em gratidão e adoração, hoje e para sempre.